Olá, meus irmãos, que a alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Que bom estarmos aqui em mais esse dia para juntos continuar caminhando com a palavra de Deus. Hoje meditaremos o Evangelho de Mateus, no capítulo 18, os versículos de 1 a 5, o versículo 10 e os versículos de 12 a 14. Neste momento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criancinha, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos declaro, se não vos transformardes e vos tornardes como criancinha, não entrarei no reino dos céus. Aquele que se fizer humilde como esta criança, será maior no reino dos céus. E o que recebe em meu nome a um menino como este, é a mim que recebe. Guardai-vos de menosprezar um só destes pequenos, porque eu vos digo que seus anjos no céu contemplam sem cessar a face de meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Um homem possui 100 ovelhas, uma delas se desgarra, não deixa ele as 99 na montanha para ir buscar aquela que se desgarrou? E se a encontra, sente mais júbilo do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim é a vontade de vosso Pai Celeste, que não se perca um só desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem é o maior no reino dos céus? Esta foi a pergunta dos discípulos a Jesus. E para responder, Jesus coloca uma criança ali no meio e diz: Em verdade vos digo, quem não for como uma criança, quem não se fizer como uma criança, não entrará no reino dos céus. Os discípulos ainda estavam muito presos em ideias humanas. Para querer saber quem vai ser o maior no reino dos céus, é quem está pensando em status, é quem está pensando em cargo, sendo que no reino dos céus não há quem seja maior, porque todos nós seremos filhos do mesmo Pai, com o mesmo direito, com a mesma dignidade de filho. Mas os discípulos estavam ainda com pensamentos humanos, pensamento de adulto, né? Porque ele pega uma criancinha e diz para ser como criança. Eu vos declaro, se não vos transformardes e vos tornardes como criancinha, não entrarei no reino dos céus. Como que uma criança é, gente? Criança pensa em cargo. Criança pensa em status. Criança pensa em poder? Não. A criança pensa somente em ser feliz, estar junto do pai, no colo do pai, nos braços do pai. A criança, ela é aquela que fala a verdade, diz a verdade. A criança é honesta. A criança não guarda mágoa, não guarda ressentimento. E se guarda, aprendeu com algum adulto. Mas no normal, as crianças são humildes. Não pensam em projetos, não fazem projetos de vida. Não. É isso que Jesus estava dizendo para os discípulos. Parem de pensar assim. Sejam humildes, porque o reino dos céus é dos humildes, dos pequenos,
daqueles que são como crianças, então não queira ser grande. E por fim, Jesus conta uma parábola. Um homem tem 100 ovelhas. E se uma delas se desgarra, não vai ele atrás desta uma que se perdeu, não deixa ele as 99 e vai ao encontro daquela que se perdeu. E quando a encontra, não sente maior júbilo, maior alegria do que com aquelas 99 que ficaram seguras lá na montanha. Meus irmãos, e daí a gente volta um pouco para aquilo que Jesus falou aos apóstolos a respeito das crianças, dos pequenos. Vejamos bem que há maior júbilo naquela ovelha que se perdeu e foi encontrada. Assim também vai ser no céu. Poderíamos dizer, não, há maior júbilo com aquelas ovelhas que se comportaram, né? Que não se perderam, que não se desgarraram. Porque esse é o nosso olhar, mas o olhar do Pai não é assim. O olhar do Pai se compadece da ovelha que se perde, vai ao encontro dela e quando a encontra, a põe no ombro, cuida dessa ovelha e a traz de volta. E há toda alegria no coração do Pai por ter encontrado a ovelha perdida. Então, não podemos ficar com esse pensamento, quem vai ser o maior no reino dos céus? Porque é a maior alegria quando um pequenino é encontrado e volta para os braços do Pai. Dai-nos, Senhor Jesus, um coração humilde. E se nós precisamos voltar para o colo do Pai hoje, se nós precisarmos voltar, Senhor, venha ao nosso encontro, vem cuidar de nós, Jesus, para que nós não nos percamos de Ti, porque Tu és o bom pastor, porque Tu és, Senhor Jesus, o Senhor das ovelhas. Abençoa a nossa vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.